Olá, olá, meu nome é Yasmin Carrara, eu sou terapeuta energética e eu resolvi fazer uma nova série para vocês. Nessa série, eu vou te contar 10 dicas para se obter mais positividade no seu dia a dia, mais positividade nessa sua jornada espiritual. Por que eu resolvi fazer essa série? Quem convive comigo diariamente ou quem tem um relacionamento mais próximo comigo, sempre me pergunta: nossa, Yasmin, mas você tá sempre tão alegre, você tá tão feliz, você é tão positiva, você tem sempre uma palavra amiga, uma palavra de apoio, uma palavra positiva para passar pra gente. De onde vem toda essa felicidade? De onde vem toda essa positividade? De onde vem toda essa alegria? Uma coisa é por causa do caráter, né? Que a gente já nasce ali com uma predisposição a ser um pouco mais alegre, um pouco mais extrovertido do que as outras pessoas que são mais introvertidas. E outras coisas são situações, são dicas, são cartinhas na manga que a gente sempre tem e que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, e são elas que eu resolvi compartilhar com vocês nessa série. Sejam muito bem-vindos e vamos para a primeira dica. Vamos lá! A primeira dica é você praticar a paciência. Exatamente. Sabe aquela história de que a gente sempre ouve, né? A nossa mãe falar, os nossos avós falarem, eles falam assim: olha, se você tá pedindo paciência para Deus, você pode ficar tranquilo porque ele não vai te dar a paciência, ele não vai te dar a virtude da paciência. Ele vai te dar a situação para você praticar essa paciência. Com certeza. Essa paciência a gente vai ter que praticar primeiro com a gente. Muitas vezes a gente não tem paciência com a gente. A gente pode até ter paciência com o próximo, mas a gente não tem paciência com a gente. E isso a gente está sempre sendo testado nessa paciência. Eu vou dar um exemplo para vocês o que aconteceu comigo. Eu tive Covid faz pouco tempo e eu sou uma pessoa extremamente dinâmica. Eu tô toda hora fazendo uma coisa, fazendo outra, minha cabeça não para, eu fico pensando em várias coisas ao mesmo tempo e faz um curso e faz outra coisa e atende um, atende outro e dá aula. Então, o que acontece? Quando eu tive Covid, eu tive que parar, eu tive que aprender a relaxar e tive também que ter paciência comigo, ter paciência com o meu corpo, porque eu tinha tanto cansaço que esse meu corpinho aqui, ele tava falando assim: olha, Yasmin, por favor, tenha paciência comigo. Você já tá tomando todos os medicamentos, já tá tomando os remédios que você precisa, mas eu preciso que você descanse até eu me recuperar e você conseguir retomar as suas atividades diárias. Então, primeiramente, é a gente ter paciência com a gente. Eu sei que é uma coisa bem difícil, mas vamos testar tudo isso. Vamos tentar colocar isso em prática, essa nossa paciência conosco mesmos, ok? Então, essa é a primeira paciência. A nossa segunda paciência é a nossa paciência, a paciência que a gente tem que desenvolver com o tempo divino. É isso aí. A gente, muitas vezes, a gente age como aquela criança mimada que fala assim: não, mas tem que ser no meu tempo, isso já era para ter acontecido, porque, nossa, eu acho que Deus se esqueceu de mim, porque, não, eu quero agora, eu quero já, eu quero no meu tempo. Doce engano nosso, né? A gente tem que ter paciência com o tempo divino.
saber que as coisas têm hora certa para acontecer, saber que as coisas acontecem realmente no momento exato, no momento correto em que tem que acontecer, nem antes e nem depois, em vez da gente ficar correndo atrás do universo e ficar pedindo para Deus, olha Deus, me ajuda, anda logo com isso daí, porque eu já não aguento mais esperar, porque é a nossa impaciência gritando. É a nossa criança ali birrenta falando assim: não, precisa acontecer agora, do jeito que eu quero. Mas será que se acontecesse o que você quer exatamente agora, você estaria preparado para receber essa coisa que você quer tanto? Será mesmo? Então, a gente tem que saber, a gente tem que entender e aceitar que tudo acontece da melhor maneira, do melhor modo que poderia acontecer. Por exemplo, tem várias situações na nossa vida que a gente acha que aquele momento é o momento certo de acontecer. Mas aquilo lá não acontece. E aí, de repente, você se vê colocando culpa em todo mundo. Colocando culpa no irmão, no tio, no primo, na sua mãe, no seu pai, no vizinho, no papagaio, no periquito, em qualquer um. Menos em você, certo? Tá. Aí, você fica remoendo. Mas por que aquilo lá não aconteceu comigo naquela hora que eu achava que eu estava preparado? De repente, passado um tempo, essa situação acontece na sua vida. E aí você consegue olhar para trás e falar assim: nossa, realmente esse era o momento certo para isso acontecer. Se tivesse acontecido antes essa situação comigo, eu realmente não estava preparado, ou eu não tinha dinheiro para poder fazer tal coisa, ou eu não estava preparado psicologicamente para enfrentar determinada situação. Então, tá vendo? Como tudo acontece na nossa vida na hora certa e a gente precisa desenvolver essa paciência e essa compreensão com o tempo divino. Claro que não é fácil, são situações desafiadoras. A paciência é muito desafiadora, mas nós temos que praticar. Quando nós não praticamos, nós não atingimos a excelência, não é verdade? E a nossa terceira paciência é com os outros. Exatamente. Eu até fiz um videozinho para vocês falando: por que essa pessoa não gosta de mim? Por que essa pessoa faz coisas para me prejudicar e tudo mais? Na verdade, a gente tem que enxergar o outro como um espelho de nós mesmos. Então, se a gente não tem paciência com a gente, geralmente a gente não tem paciência com o outro. Mas, quando a gente vê situações, principalmente na nossa família, ou nos nossos empregos, ou nos nossos relacionamentos de uma maneira geral, e a gente fala assim: meu Deus do céu, essa pessoa é desafiadora e eu preciso exercitar a minha paciência com ela. É só você enxergar essa pessoa como uma criatura divina, exatamente como você, que tem erros, que tem acertos, que está aprendendo com você nessa vida. Todos nós estamos aqui nesse planeta Terra para a gente aprender a conviver, aprender virtudes, aprender a como ser seres humanos melhores. Então, quando a gente tem mais paciência, obrigatoriamente a gente vai ter mais positividade, porque a gente começa a enxergar o lado bom da vida, a enxergar o lado bom do outro, a enxergar o lado bom de uma doença que acontece com a gente, enxergar o lado bom de um relacionamento que não deu certo. Então essa é a minha primeira dica para vocês, de positividade, de como ter mais positividade em suas vidas. É você praticar a paciência. Olha só, conta aqui para mim nos comentários como você exerce essa paciência, como você
é capaz de exercitar essa paciência. Você ainda enxerga a paciência como algo ruim ou você já começou a virar a chavinha e enxergar essa paciência como uma prática diária de positividade? Ou se ainda tem algumas situações que te deixam completamente loucos e sem paciência nenhuma. Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber como nós estamos de evolução espiritual e como você está aplicando essa positividade da paciência na sua vida diária. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Vamos ampliar essa corrente do bem, de informações úteis para as pessoas, levar um pouquinho mais de paciência para fazer com que as pessoas pratiquem a paciência e tenham mais positividade na vida delas. Fiquem com a paz e com a luz do Criador.